Sim. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. É uma alegria muito grande estar aqui na cidade de Matão hoje, onde nós temos o nosso querido Caibar Schutel, que tanto nos inspira, que tanto nos mostra o quão foi difícil os caminhos do princípio do Espiritismo, o quanto hoje nós temos mais facilidades de acesso às informações, de compartilhamento de informações, e conforme o tempo vai passando, a gente vai podendo se dedicar cada vez mais a essa doutrina maravilhosa, a esse mestre querido, que é Jesus, para que possamos adequar muitas vezes o nosso conhecimento, adquirir novos conhecimentos, adquirir novas ideias, mas principalmente, acima de tudo, estarmos sempre com a mente aberta para que essas informações possam ser lançadas como sementes, que essas sementes possam germinar e que nós possamos dar frutos. O tema de hoje, o bem e o mal sofrer. Nós vamos falar a respeito de um assunto que nós temos bastante conhecimento, um assunto que nós sabemos do nosso dia a dia e que nós temos bastante experiência. Nós vamos falar de sofrimentos. Mas aí nós falamos assim, nossa, mas eu vim no centro espírita, num sábado à noite, para falar de sofrimento, quando na verdade eu gostaria de esquecê-los. Mas nós vamos começando a compreender, através do nosso Mestre Jesus e através do Evangelho segundo o Espiritismo, que o sofrimento é algo bom para nós. Por mais difícil que seja admitir uma informação como essa, o sofrimento é algo que nos faz bem. O sofrimento é algo que nos vem como resposta de atitudes, de ações que nós mesmos tomamos. Nós vamos ver companheiros, e por que não muitas vezes nós mesmos, passando por situações de sofrimento e nos revoltando. É normal que nós tenhamos revolta. Às vezes passamos por situações de sofrimentos e não aceitamos aquela dor. Não aceitamos aquele sofrimento e então sofremos mais ainda, porque além de estarmos passando pelo sofrimento que está ocorrendo naquele momento, nós ainda sofremos mais pela não aceitação. Ou então, em algumas vezes, nós vamos ver pessoas que são extremamente boas, pessoas que nós conhecemos o caráter, pessoas que nós sabemos se dedicar ao próximo, e então nós vemos em um determinado momento da vida desta pessoa, ela passando por sofrimentos, às vezes terríveis. E aí nós nos perguntamos, como pode uma pessoa tão boa passar por tantos sofrimentos como este? A vida dela não é dela, ela doa a vida para o próximo, e mesmo assim ela passa por sofrimentos. E em outras oportunidades também nós vamos ver irmãos nossos, os quais nós também conhecemos a forma de agir, e sabemos que por vezes ele tem uma série de atitudes incorretas, atitudes que complicam o seu modo de ser, e aí nós vemos que essa pessoa não passa nem pela metade do sofrimento que nós passamos. E nós perguntamos, mas como pode? A pessoa erra e parece que sempre está tudo bem com ela. Mas aí nós estamos entrando em um caminho perigoso, porque nós estamos tentando nos colocar num papel que não é nosso. Nós estamos nos colocando no papel de juízes. Nós estamos observando a vida da pessoa e querendo que ela pague pelos seus enganos, porque a gente aprendeu desta forma. Nós aprendemos que pela lei de ação e reação, ou pela lei de causa e efeito, toda atitude que a pessoa tem, ela tem que responder por ela. Só que é importante nós salientarmos que não somos nós que determinamos isso. É importante salientarmos que nós estamos sob essa lei, da mesma forma como todos os seres do universo todo, e de todos os universos que nós possamos ter notícias. Porque as leis de Deus, elas são, primeiro, perfeitas, criadas pela inteligência suprema. Se nós voltarmos e olharmos no livro dos Espíritos, a questão número 1 do livro, Kardec pergunta aos imortais, o que é Deus? Percebam que Kardec pergunta o quê?
Ele não pergunta a quem, porque nós temos o costume de humanizar a Deus. Nós queremos que o nosso Pai tenha os mesmos sentimentos que nós. Nós somos acostumados nos últimos milênios a ver um Deus vingativo, a ver um Deus punitivo, a ver um Deus que maltrata os seus filhos, aqueles que erram. Então, muitas vezes, nós queremos que Deus tenha os nossos sentimentos, que Ele reaja com os nossos sentimentos. E aí imaginamos que Deus é um Senhor de barbas brancas e longas, sentado em um trono, rodando uma imensa roleta, escolhendo o próximo a sofrer. E não faz sentido. Porque quando Kardec pergunta o que é Deus, os Espíritos trazem uma resposta precisa, dizendo inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se nós admitimos que Deus é a inteligência suprema, se nós admitimos que Ele é a causa primária de todas as coisas, ou seja, nada existe antes dele, Deus é eterno, não teve um princípio e não terá um fim. Diferente de nós que somos imortais, que tivemos um princípio, criados por Deus, simples e ignorantes, e que não teremos um fim. Deus nos criou através da sua inteligência suprema. E se nós somos criaturas de Deus, criados por esse Pai, nós herdamos as suas características da bondade, da benevolência, da paz, da paciência. Só que como é justo com todos, nós todos fomos criados no mesmo começo, simples, ignorantes, e que pelas encarnações nós vamos aprendendo através das dificuldades aquilo que precisamos. E então nós chegamos no ponto onde nós identificamos que o sofrimento, por nós chamados de sofrimentos, quando nós vemos relatos dos espíritos superiores, nós vamos ver que eles chamam o sofrimento de um nome diferente. Eles não usam o termo sofrimento, eles usam o termo oportunidades de reajustes, oportunidades corretivas, correção, aprendizado. Porque exatamente o sofrimento nada mais é do que o resultado de nossas incontáveis ações pelos séculos afora. E esse sofrimento pode não ter sido causado apenas em encarnações anteriores. Ele pode ter sido causado nesta mesma encarnação, alguns minutos atrás. Tudo vai depender da forma como nós pensamos, como nós agimos e aquilo que nós atraímos. Portanto, eu posso escolher duas formas de passar pelo sofrimento. Eu posso escolher o mal sofrer, naquele que eu me revolto, naquele que eu me entrego aos maldizeres, naqueles que eu me revolto com Deus, naquele que eu não aceito e vou sofrer ainda mais. Ou então eu escolho a oportunidade do bem sofrer. E como eu escolho a oportunidade do bem sofrer? Compreendendo que os sofrimentos que são causados em minha vida são resultados de ações que eu tomei. E fazendo a principal pergunta quando estou sofrendo. Geralmente nós perguntamos, Deus, por que eu? Quando na verdade nós devíamos trocar a pergunta. Deus, o que eu tenho que aprender? O que se espera de mim? O que eu preciso compreender nesta dor para que eu possa resolvê-la? Para que eu possa passar por essa situação, sair fortalecido e melhor, sair com um aprendizado maior do que aquele que eu tinha quando eu entrei nesse sofrimento. Então nós vamos compreendendo que o maior espírito que nós temos notícia que pisou em nosso planeta, Jesus, o Cristo, o enviado de Deus, o ungido, esse espírito nos fala, desde os primórdios, a nossa relação das vidas sucessivas e do aprendizado que temos que ter. Mas aí nós vamos perceber que através do conhecimento que nós temos em nosso mundo, basicamente existem 4 formas de encararmos as situações das nossas vidas e encararmos principalmente a vida após a morte.
A primeira delas, muito conhecida e amplamente difundida nos séculos XVI e XVII, o materialismo. A crença materialista nos diz que nós somos apenas um amontoado de carnes, ossos e sangue, mais nada. A crença materialista nos diz que nós somos resultados de uma grande situação hipotética que não foi causada por ninguém superior, foi um acidente. A vida na Terra se desenvolveu por acidente, nós estamos aqui hoje sem termos relação nenhuma com o que aconteceu antes e com o que vai vir depois. Muitas pessoas, baseado nessa forma de pensar, pensaram o seguinte: bom, se eu estou passando por tanto sofrimento, se eu estou passando por tantas dores, ora, se não existe nada depois, e se eu sou apenas o resultado de carne, sangue e ossos, eu mesmo posso dar fim a esse sofrimento. E então, nós vimos irmãos cometendo suicídios para sair desse sofrimento. E aí nós temos a visão espiritual e sabemos que o sofrimento foi maior ainda. Mas essa crença permitia isso. Permitia esse engano. Não a aceitação de Deus, a não aceitação de nada espiritual. Essa é a primeira forma que nós temos de entender e de encarar a nossa vida. A segunda forma está relacionada com as doutrinas de cunho panteísta. O que são doutrinas panteístas? São doutrinas que ainda não têm a crença em um Deus. Para os panteístas, é como se existisse o universo, um todo. Quando nós vamos nascer, nós viemos desse todo, passamos a nossa encarnação e quando desencarnamos, voltamos para o todo, para o universo. Não existe o Deus, mas já existe o algo antes e o algo depois. Já é uma forma de compreensão de vida mais espiritualizada do que a primeira. Então nós vamos perceber que também não existem certas respostas. Por exemplo, tanto na doutrina materialista quanto na panteísta, por que existem crianças que nascem paupérrimas e outras nascem cobertas de joias e riquezas? Por que algumas crianças nascem sadias, correndo pelas ruas, e outras nascem presas a camas ou carrinhos que vão lhe acompanhar para o resto da encarnação? Ou então, por que algumas encarnam e em questão de horas, dias ou meses já desencarnam? Qual é a resposta? Então nós ficamos sem muitas respostas até o momento. Com a doutrina materialista, é o acaso. Com a doutrina panteísta, não há uma causa anterior, nem uma causa posterior. O universo acaba sendo meio injusto. Por que ele me escolhe para sofrer e não escolheu o meu vizinho? Por que me escolheu para passar por essa situação e não o outro? Então nós temos a terceira forma, a terceira crença a respeito da vida e da vida após a morte. Nós vamos encontrar a Igreja Católica Romana, que nos últimos 2000 anos trouxe o Evangelho e trouxe o cristianismo para nós. E todas as outras igrejas cristãs, que também seguem a mesma base. A crença que eu estou dizendo é a crença do céu e do inferno. Então nós já temos, primeiro de tudo, um Deus Criador. Nós já temos um Pai. Já existe o Supremo. Já existe o Criador de tudo. Não importa a visão que seja, existe o Criador. E esse Criador nos envia o seu Filho para que possa nos salvar dos nossos enganos. Então nós também temos já uma compreensão muito maior a respeito da espiritualidade, de Deus, de Jesus. Só que para essa crença, eu tenho dois destinos, de acordo com as minhas formas de agir, que eu já tenho agendado após o meu desencarne. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Como que eu determino se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno? Minhas ações. Se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa que busca fazer o bem ao próximo, que perdoo, que consigo trabalhar as minhas dificuldades, que passo por sofrimentos e consigo vencê-los, eu, no momento que desencarno, sou levado para o paraíso, para o céu. Agora, se pelo contrário, eu tive ações ruins, eu tive ações que me causaram situações adversas e também causei situações ruins para meu próximo, para meus irmãos,
Então, no momento do meu desencarne, eu ainda passo um estágio pelo purgatório para ver se eu tenho salvação. Se não tiver, eu vou para o inferno. As duas opções são eternas. Então, se eu tenho uma encarnação de 70, 80, 90 anos, e nessa encarnação, nessa vida, eu não consegui seguir os preceitos do cristianismo, não consegui seguir a Deus, eu errei, cometi enganos, eu vou para o inferno e lá eu fico eternamente. Também não temos uma explicação do porquê das diferenças de riqueza, do porquê das diferenças de doenças, do porquê uns vivem de uma forma e outras vivem de outra. Nós podemos obter uma resposta onde eles vão nos dizer, olha, isso aí Deus tem um plano para cada um. Poxa, então justo no meu plano foi escolhido isso. Né? Justo na minha vez, Deus decidiu escolher um plano complicado para mim e não para o outro. Então nós ainda podemos nos revoltar. Nós ainda podemos ter essa compreensão. E mais, estando no céu ou estando no inferno, eu consigo ver. Se eu estou no céu, eu vejo o inferno. Se eu estou no inferno, eu vejo o céu. Se nós nos recordarmos do diálogo, né, que Deus, que Abraão teve com Lázaro, né, e com o homem rico, nós vamos ver que Lázaro estava no seio de Abraão, vendo o homem rico que estava sofrendo no inferno, e os dois conversavam. Então, a história, a ideia é a mesma. Só que vamos pensar numa situação hipotética. Vamos imaginar uma mãe, vamos imaginar um filho. Essa mãe teve todas as atitudes necessárias para o cristianismo, todas as atitudes necessárias perante Deus, amou ao próximo, foi uma pessoa extremamente boa, e quando desencarnou, ela vai para o céu, para o paraíso. O filho, pelo contrário, apesar dos inúmeros esforços que essa mãe teve de tentar educá-lo da melhor maneira, as suas tendências inferiores foram maiores. Ele cometeu todos os tipos de desatino. E então, quando desencarna, ele vai para o inferno. Agora vamos pensar. Que mãe estaria tranquila no paraíso, olhando para o inferno, vendo o seu filho sofrer? Quem estaria mais no inferno, o filho ou a mãe? Que mãe conseguiria ver essa situação? E então, nós vemos, através dos meados, em 1857, o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, chega até nós, através da codificação e da compilação de Allan Kardec, e vem nos mostrar algo que nos renova, vem nos mostrar algo que nos explica, e vem nos falar a respeito da reencarnação, das vidas sucessivas, dizendo que nós somos seres imortais, que estamos usando um corpo de matéria, um corpo de carne relacionado ao nosso mundo, ao nosso planeta, e que quando nós expirarmos, quando nós desencarnarmos, nós deixaremos esse corpo para a natureza e continuaremos firmes e fortes como espíritos. E então, dependendo dos meus acertos ou dos meus enganos, eu posso receber uma nova oportunidade reencarnatória e voltar aos laços da terra para continuar o meu trabalho de aprendizado. Para a reencarnação, na nossa crença cristã, do espiritismo cristão, quando essa mesma mãe está numa situação louvável no plano espiritual, porque nós vamos entender que não existe céu e inferno, nós vamos entender que não existe paraíso, nós vamos entender que existe o plano espiritual, e que nós vamos encontrar aquilo que nós criamos na nossa mente e na nossa consciência ao desencarnarmos. O plano espiritual é o mesmo, a nossa consciência que determina a posição em que nós estaremos. Por isso que é importante a nossa renovação espiritual, por isso que é importante a nossa reforma íntima, para podermos aprender cada vez mais a atrairmos para perto de nós bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes, e com isso moldar as nossas consciências no superior. Essa mesma mãe vai olhar para o filho em sofrimento e vai pedir para Deus: Pai, me permita ajudar meu filho, é meu filho. E esse mesmo Deus olhará para essa mãe com compaixão e dirá, com toda certeza: vamos planejar uma nova encarnação,
Vamos planejar uma nova oportunidade onde você vai poder embalá-lo em seu colo mais uma vez. E mais uma vez, através do seu esforço, tentar auxiliá-lo para que ele possa chegar no caminho de Deus. Essa é a justiça divina. Esse é o Deus que nós acreditamos. O Deus de bondade, o Deus de amor, o Deus que não fere, o Deus que não julga, o Deus que não pune, mas o Deus que perdoa. O Deus que observa os seus filhos e entende que nós temos uma condição atual no planeta de crescimento, mas que somos seus filhos, que temos o seu germe sagrado, que temos a sua capacidade de amar, que ainda está embrionária sim, mas que para o futuro nós poderemos crescer e vamos crescer muito. Esse é o nosso Deus, que nos mostra que através da reencarnação, aqueles que usaram de forma incorreta todas as suas faculdades em uma encarnação anterior, podem receber uma nova oportunidade não punitiva, mas uma nova oportunidade de reajuste, de conhecimento, de aprendizado, onde ele passe pela situação contrária a que ele causou, para que ele possa aprender da maneira correta a forma de agir e usar aquela faculdade, para que ele possa atrair para si os bons princípios necessários, para que ele molde o seu espírito na bondade do Pai cada vez maior, e ele então cresça e aprenda através do amor. Nós podemos dizer que é um sofrimento? Sim, é um sofrimento na nossa visão material, mas que aos olhos de Deus é necessário. Só que se nós pensarmos da forma racional, nós vamos dizer o seguinte: bom, eu conheço então a lei de ação e reação, essa pessoa está passando por esse sofrimento, então ela causou alguma coisa, ela deve passar pelo sofrimento dela. Mas aí é que entra o pedido do Mestre, quando ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque ele está dizendo, se você estivesse passando na situação da pessoa que sofre, o que você gostaria de receber? Ajuda. Não importa se eu errei ou se eu acertei, eu quero ajuda. Então aquela pessoa com certeza também quer ajuda. E é nesse momento que nós entregamos nossas mãos ao trabalho, ao auxílio, e os nossos sofrimentos e dores seculares e milenares vão pouco a pouco se dissipando através da ajuda ao próximo. Através das nossas atitudes renovadas, através do nosso pensamento libertador, que nos liberta das amarras da dor e do sofrimento e que nos coloca ao trabalho do outro. Porque sempre que estamos sofrendo, nós podemos olhar para o lado e ver gente sofrendo mais ainda. É normal. Então, se eu preciso que alguém me estenda a mão, que eu possa primeiro estender a mão para quem está sofrendo mais, para que então eu receba o auxílio, para que durante as vidas sucessivas nós possamos aprendendo cada vez mais a necessidade do reajuste. Mas aí nós podemos encontrar irmãos que podem nos dizer, mas o Espiritismo fala da reencarnação, das vidas sucessivas, mas se nós formos buscar lá na Bíblia, lá no Evangelho, nós não temos nenhuma citação sobre a reencarnação. Eu devo admitir, eu concordo. Nós não vamos encontrar em momento algum a palavra reencarnação na Bíblia. Se nós buscarmos por essa palavra, não. Porém, para que nós possamos verificar juntos, eu trouxe um diálogo salutar entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. Esse diálogo acontece na Galileia daquele tempo. Jesus se encontra com esse homem e um diálogo acontece. Porém, antes de falarmos do diálogo, nós precisamos compreender alguns pontos importantes do porquê esse homem foi dialogar com Jesus e por que o conteúdo desse diálogo é tão importante. O diálogo de Jesus com Nicodemos está lá em João, no capítulo 3. Primeiro de tudo, quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu era um doutor da lei. Era um homem preparado para a função que estava agindo, para a função que ele estava fazendo. Ele havia sido preparado desde criança. Ele era de uma família abastada, rica, e eles tinham acesso a algo extremamente importante na época, a Torá, o livro sagrado dos judeus. Eles tinham acesso ao livro sagrado
que é muito parecido com o nosso Velho Testamento. Muitos dos livros do Velho Testamento estão lá também na Torá. Então eles tinham acesso à Torá, eles liam a Torá. E quando alguém queria saber alguma coisa sobre o reino de Deus, com quem que eles conversavam? Com o fariseu. O fariseu era um doutor da lei. Tanto que eles formavam, eu costumo brincar, o STF da época, que era o Sinédrio. Eram os 71 anciãos, 71 fariseus, que na época de Jesus era liderado por Caifás, José Caifás. Eles eram os responsáveis tanto pelas leis de Deus quanto pelas leis sociais. Porque, na verdade, a religião e a parte social da época se confundiam. Eles tinham o domínio da religião do povo através o domínio social do povo através da religião. Então, eles eram homens extremamente poderosos. E por que Nicodemos quis conversar com Jesus? Ora, vamos pensar. Nicodemos sendo um doutor da lei, sendo um homem de uma casta superior, sendo um homem preparado para aquilo, poderoso economicamente, detinha o poder da religião também. E ficou sabendo que havia um moço, um rapaz, dos seus 30 anos, falando para toda a Galileia a respeito do reino de Deus, falando que não era preciso ir no templo de Jerusalém para poder orar a Deus, que podia se orar a Deus como espírito e verdade, dizendo para as pessoas que não precisavam dos fariseus, que assaltavam as casas das viúvas, como diz Jesus no seu evangelho, que cobravam muitas vezes para poder fazer o bem, não precisavam, que nós podíamos amar a Deus através dos nossos sentimentos, no lugar que nós estivéssemos, mostrando que não há divisão de classes para Deus, mostrando que não há divisão de pessoas e de sentimentos. Quem é esse moço que está podendo me afetar? Porém, o nosso amigo Nicodemos, ele era um pouco diferente dos fariseus mais tradicionais, porque ele queria conversar com Jesus não para afrontá-lo, mas ele queria conversar com Jesus, porque ele sabia que havia algo diferente naquele moço. Então a narrativa em João, no capítulo 3, nos conta o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha o nome que era dado a ele, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus. Olha que interessante. Ele se encontra com Jesus à noite. Ele não era bobo de encontrar com Jesus durante o dia para todo mundo ver. O que um fariseu ia estar conversando com Jesus? Né? Então ele foi à noite, ele conseguiu entrevista à noite. E vamos combinar, Jesus não iria conversar com esse homem se algo de importante não fosse ser falado naquele encontro. Ele sabia o que estava fazendo Jesus, obviamente, como em todas as situações do mestre. Então ele se encontra com Nicodemos à noite, e Nicodemos chega falando o seguinte para Jesus. Preste atenção nas palavras. Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha que frase maravilhosa. Ele chama Jesus de Rabi. Rabi é mestre. Ele se referencia a Jesus como mestre. Ele chama Jesus de mestre. Um fariseu jamais faria isso. Ele não aceitaria ninguém como mestre dele. Nicodemos chama Jesus de mestre. E ele fala, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz o que você faz se não tiver com Deus. Do que Nicodemos estava falando? Das curas que Jesus realizou, dos ensinamentos que Jesus trouxe, das pessoas que Jesus libertou dos sofrimentos e que o acompanhavam renovados. Era desses que Nicodemos estava falando. Só que é interessante a resposta de Jesus. Jesus respondeu para ele, em verdade, verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não parece uma resposta desconexa de Jesus para Nicodemos? Nicodemos fala, eu sei que você é mestre vindo de Deus. E Jesus responde, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos achava que Jesus era um espírito celestial que fosse criado perfeito. Na cabeça do Nicodemos, ele era o enviado
que os outros profetas haviam falado, né? Elias, Jeremias, ele achava, sabia, mas ele pensava que ele fosse um ser perfeito, já criado por Deus daquele jeito, já criado por Deus naquela forma maravilhosa. O que Jesus responde para ele? Para chegar no ponto que eu cheguei, tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? Para mim é a reencarnação. Para chegar ao reino de Deus, ou seja, o que era o reino de Deus para os judeus? Os judeus alcançavam o reino de Deus quando ele fazia todo o bem possível para a sua comunidade. Existia para os judeus 613 regras, as chamadas mitzvahs, que eles tinham que cumprir todas. E o mais interessante, a crença deles dizia o seguinte: se numa encarnação você não conseguiu cumprir as 613, vai ter outra para você continuar, até você cumprir todas, para chegar ao reino de Deus. Então começa a fazer sentido a conversa dos dois. Eu começo a me inteirar da situação da época, porque Jesus conversava com judeus da primeira metade do século I. Ele não estava falando com brasileiros de 2018. Então nós temos que nos adequar ao ambiente da época. Ele achava que Jesus fosse já sido criado perfeito. Jesus fala para ele: para chegar até onde eu cheguei, tem que nascer de novo. Dizendo que a reencarnação prepara o espírito para que ele possa crescer, aprender, se melhorar e chegar no nível do nosso mestre. Jesus mostrando para nós: eu já estive onde vocês estiveram. Eu já passei pelos mundos que vocês estão passando. Eu sei o caminho. Eu sei o que eu estou falando. Para a pessoa ser mestre, ela tem que conhecer muito do assunto para poder ser mestre. E quando Jesus diz também no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É esse caminho que ele está dizendo. Eu conheço o caminho, eu já passei. Eu sei o que precisa ser feito. E ele vem nos salvar. E essa é a salvação do Cristo. Não porque o seu sangue derramou na cruz, não. É porque ele veio nos salvar de nós. Ele veio trazer conceitos de amor ao próximo que nos libertam do sofrimento, que nos libertam das amarras das dores. Essa é a salvação do Cristo. Então ele responde isso para Nicodemos. Mas aí Nicodemos pergunta para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar a entrar no ventre da sua mãe e renascer? Então a cabeça do Nicodemos ficou meio perdida nessa hora. Mas como assim? Nascer de novo? Um homem velho vai voltar para o ventre da sua mãe e vai nascer novamente? Jesus fala para ele: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus nos fala claramente que existe o corpo físico carnal e o corpo espiritual. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas e essa história da água, hein? Jesus fala que é necessário nascer da água e do Espírito. Do Espírito eu entendo, porque o Espírito vem e reencarna. Mas e nascer da água? Então foi criada a crença de que era necessário que a criança nascida recebesse o batismo da água para que ela pudesse se limpar da sujeira que o causou, do sexo. Ignorando que o sexo é uma força criadora, é uma força sagrada. Através do sexo nós somos co-criadores com Deus. Deus fala para a gente: faz o corpinho que eu mando o espírito. Nós temos um poder enorme com esta força maravilhosa do sexo, mas que foi por muito tempo criada como sujeira. Obviamente que se usada com desequilíbrio, é uma força perigosa, como qualquer coisa que nós usamos com desequilíbrio. Se usarmos uma pedra com desequilíbrio, ela machuca. Se usarmos uma pedra com amor, ela constrói. Mas então essa água? Ora, o espermatozoide é uma gota de água gelatinosa. O óvulo é uma gota de água também. Quando os dois se fundem, um novo espírito toma aquela matéria e começa a se desenvolver numa nova encarnação, 9 meses numa bolsa cheia de água.
do líquido da vida material, do líquido amniótico. Jesus estava antecipando para aquele homem os milênios, explicando a reprodução humana, tem que nascer da água. Tem que encarnar, não tem outro caminho se não for pela bolsa cheia de água, de líquido amniótico para nascer nesse mundo. Jesus estava falando para ele, eu estou dizendo de nascer mesmo, nascer de novo. E aí o Nicodemos ficou mais preocupado ainda, ele falou, mas como pode isso? Eu fico imaginando a cara do Nicodemos nessa hora, imagina, né? Se a gente fica assim um pouco, imagina o Nicodemos ouvindo do mestre aquilo, né? Jesus fala para ele, não te maravilhes eu ter dito que é necessário nascer de novo. Aí Jesus pega uma licença poética e fala uma coisa maravilhosa. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha que frase linda. O vento assopra onde quer, não se sabe de onde vem nem para onde vai. Todo aquele que é nascido do Espírito é assim. Porque naquela época eles não tinham informação de onde vinha o Espírito ou para onde ia. Era suficiente saber isso naquela época, que vinha. Hoje nós temos, através da doutrina espírita, de onde viemos, para onde vamos. Naquela época ainda não. Era cedo. Jesus já tinha dado informação demais para aquele pobre homem, que era doutor da lei. Jesus não estava falando com uma pessoa de pouco conhecimento, estava falando com um doutor da lei. Aí Nicodemos faz pela terceira vez a mesma pergunta. Mas como pode isso? Jesus fala, tu és mestre em Israel e não sabes disso? Por que Jesus fala isso para ele? Tu és mestre em Israel e não sabe disso? Obviamente que Jesus não estava tirando sarro dele. Jesus estava falando sério com ele. Você é mestre na Torá, que fala das mitzvahs, que fala de reencarnação, e você vem achar estranho eu falar de reencarnação? Para o judeu, enquanto ele não cumprir todas as regras e chegar no reino de Deus, ele vai reencarnar. Você sabe do que eu estou falando? E está maravilhado? Muitos de nós, pelos séculos, nos maravilhamos com esse diálogo, onde fica claro a reencarnação, onde fica claro que o Espírito vem e toma a nova matéria, e forma nessa nova matéria suas necessidades. Então, se porventura ele acabou, por qualquer situação que seja, vamos dar um exemplo, danificando o seu centro coronário, danificando o seu coração, ele pode, no momento da reencarnação, em que ele está moldando o novo corpo, moldar uma necessidade específica naquele órgão, e então reencarnar com uma dificuldade naquele órgão, para que ele possa restabelecer o reequilíbrio do seu espírito, para que ele possa restabelecer a dor que ele mesmo causou para ele, para que ele possa crescer em espírito, em verdade. A reencarnação é a bênção que nós recebemos. Então pode ser que muitas situações em que eu passo na minha vida são situações causadas no pretérito. São situações das quais eu me desequilibrei e agora eu preciso reequilibrar. Um exemplo que a gente sempre lembra quando fala de outra encarnação é às vezes com relacionamento com as pessoas. Às vezes aquela pessoa está na nossa família, a gente fala assim, meu Deus do céu, como é que pode estar na minha família? Como é que pode ser do meu sangue? Como é que pode ser parente? E aí então nós vamos entender que nós estamos ligados com esta pessoa através das reencarnações. E que sim, nós podemos ter feito algo não muito bom para ela numa encarnação anterior e nessa nós estamos juntos de novo para reequilibrarmos, para nos compreendermos, para até nos perdoarmos. Ou então uma dificuldade que eu tenho em todas as situações da minha encarnação, eu passo e caio no mesmo problema. Pode ser algo mal resolvido de uma encarnação anterior, pode ser uma situação da qual eu tenho que aprender através das situações que se passam, para que eu me livre daquela dor e aprenda a crescer. Porque geralmente a gente, quando está sofrendo, a gente pede para Deus, Deus, afasta de mim esse sofrimento, me livra dessa dor, tira de mim, mas se Deus tirar de nós aquela situação, nós não vamos aprender. Nós colocamos a pedra no caminho, nós temos que tirar.
Nós criamos a situação. Às vezes a gente brinca, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas por quê? Ora, ontem eu fiz uma oração para Deus pedindo paciência. Hoje me aparece 2, 3 pessoas me causando problemas. Ora, a oração foi ouvida. Se nós pedimos a Deus que nos dê paciência, qual a forma de aprender? Fazendo. E bota as pessoas que vão exigir nossa paciência na nossa vida. Cuidado com o que pedimos. Eles são atendidos. Jesus disse, pedi e obtereis. Batei-vos a porta, ela vos se abrirá. Então, as situações que ocorrem são bênçãos. Para nós entendermos o bem sofrer. Para não nos revoltarmos. Para perguntarmos o que eu preciso fazer para melhorar isso, hein? Onde eu preciso melhorar para acabar com esse sofrimento? Para acabar com essa situação que está ocorrendo? Aonde que eu mexo aqui para desligar isso? É mais ou menos isso que nós temos que aprender com a dor. Mas em muitas situações, o sofrimento não vem das encarnações anteriores. Muitas situações, o sofrimento vem da encarnação atual. Um exemplo de sofrimento que eu posso criar na minha encarnação atual. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Eu entro para trabalhar 7h30 da manhã. Eu moro a 25 quilômetros do meu trabalho. Então eu não consigo ir a pé. Eu tenho que ir ou de ônibus, de fretado, ou de carro, ou de alguma outra solução. Eu acordei 7 horas da manhã. O despertador não tocou. Na verdade tocou. Eu deixei na soneca, fui desligando e 7 horas eu resolvi levantar. Ok, eu tenho meia hora para chegar no meu trabalho, para acordar, me arrumar e chegar no meu trabalho. Só que eu sou uma pessoa que não me organizo muito bem. Eu não sei onde está minha carteira, eu não sei onde está meu tênis, eu não sei cadê a camisa, não passei a camisa. Aí eu vou fazer aquilo tudo com um amor muito grande no coração. Com uma sensação ótima. Vou fazer aquilo tudo. Saio de casa 7h25. Estou atrasado. Vou ter que ir de carro. Pego o meu carro. Eu vou no trânsito abençoando os outros irmãos que estão dirigindo? Não. Se ousar me fechar então, nossa, aí... Ou seja, até agora, todos os sofrimentos que eu estou passando não foram de encarnações anteriores. São dessa encarnação. Não me organizei com o horário, não me organizei com a roupa, não me organizei com a carteira, não me organizei com a situação de chegar ao trabalho. Cheguei 8 horas da manhã no trabalho. Passo pela mesa do supervisor, ele dá aquela olhadinha no relógio que machuca, né? A gente senta no nosso ambiente de trabalho e o amigo vem dar bom dia. Bom dia, sabe? Bom dia só foi para você. Meu dia está sendo péssimo. Mas quem causou todo esse sofrimento? Nós mesmos. A gente fala assim, não, na encarnação anterior eu devo ter dirigido muito mal uma biga, ou devo ter dirigido uma charrete de uma forma muito... Não! Nós criamos ali, naquele momento, o sofrimento. Dava para ser evitado? Com certeza. Só que o pior é que eu não causei o sofrimento só para mim nesses 30 minutos de narração. Eu causei sofrimento para quem mora comigo. Eu causei sofrimento para quem cruzou comigo no trânsito. E eu causei sofrimento no ambiente de trabalho, porque eu cheguei com uma energia ótima. Quanto sofrimento que eu causei para os outros. E de acordo com a lei de ação e reação, todo sofrimento que eu causar para o meu irmão, eu vou ter a oportunidade e a obrigação de corrigir. Não, mas espera aí, foi sem querer. Sim, mas para a lei de ação e reação não tem sem querer. Tem o nosso nível de compreensão. Se nós compreendemos que nós cometemos um engano, se ele ficou tão claro, obviamente que foi um engano. Então nós movimentamos a lei perfeita de Deus de ação e reação contra nós. E isso vai virando uma bola de neve. Isso vai virando uma situação insustentável lá na frente. Então, quando eu começo a olhar para a forma que eu venho agindo, para o jeito que eu trato as pessoas, para o jeito que eu trato a minha vida, eu começo a ver quantas coisas podem mudar e quantas coisas podem melhorar. Num simples ato, se eu tivesse acordado 6h30 da manhã, mesmo que eu não tivesse ainda corrigido a questão da roupa, do sapato, da carteira, dava tempo de chegar. Podia atrasar até 5 minutos, mas tudo bem.
Agora, se eu acordo 6h30, com tudo organizadinho, tudo prontinho, pronto, não preciso ter problema. Eu chego bem no trabalho, chego abençoando a todos, chego feliz. Aí eu posso achar ruim com aquele que chega atrasado. Poxa, isso aí só chega atrasado, olha só, e fica reclamando. Nós geralmente fazemos isso. Então, são situações que se passam, que nós podemos mudar, que está na nossa mão. Tem situações de sofrimento que é determinismo. Não tem jeito, tem que passar por aquilo, tem que passar por aquilo. Agora, tem a grande parte, os 80%, nós podemos fazer. Então, que nós tenhamos essa mente, que nós possamos olhar nos mínimos detalhes, porque são esses mínimos detalhes que mudam completamente a nossa forma de agir. São esses mínimos detalhes que podem ajudar pessoas próximas a nós, que podem mudar a forma de pessoas próximas a nós, até de encarar a vida. A pessoa fala assim, nossa, fulano mudou tanto. O que será que aconteceu que ele mudou tanto? Será que ele mudou o perfume? Não, ele mudou a atitude, mudou a forma de agir, e está entendendo que é necessário bem sofrer, passar pelas situações adversas sem se entregar, passar pelas situações adversas fazendo a nossa meia-culpa, porque toda situação que acontece, 50% somos nós. Ah, eu não suporto aquela pessoa, 50% está em nós, outros 50% está na pessoa. Ah, mas aquela pessoa me deixa extremamente nervoso, ansioso, me deixa mal, impaciente. Nós devíamos chegar para essa pessoa, abraçar essa pessoa e falar obrigado por você existir. Mas por quê? Porque ela está mostrando em mim o que está errado. Se ela não existisse, eu ia saber que eu era impaciente? Não. Eu ia saber que eu era ansioso? Não. Eu ia saber que eu era raivoso? Não. Ela está me mostrando, olha, tem que mudar isso aqui. Precisa trabalhar essa parte, que é essa parte que está pegando. Olha como é maravilhoso. Como a espiritualidade é bela, como Deus é um Pai amoroso, maravilhoso, que coloca no nosso caminho aquilo que a gente precisa para aprender, aquilo que a gente precisa. A diferença de aprender pelo amor e pela dor está aí. Porque aquele que aprende pelo amor entende o chamado do Cristo e deixa de ter situações e atitudes que causam a dor. Agora, se nós não conseguimos ainda aprender pelo amor, a dor vai nos visitar, para que nos levante, para que nos coloque em pé, para que nos coloque em situação de resolução dos problemas. E quando nós pedimos a Deus ajuda, nós vamos lembrar de uma outra passagem do Cristo. Pouco tempo antes dele ser preso e crucificado, Jesus estava no Monte das Oliveiras. Estava lá com os seus apóstolos, com os seus discípulos. E ele faz um pedido importante para os seus discípulos. Ele diz, fiquem comigo e orem comigo. Fiquem em orações comigo, porque hoje o dia vai ser difícil. Já estava prevendo o que ia acontecer naquela sexta-feira. Então ele vai e começa as suas orações. Pouco tempo depois ele volta para ver o que aconteceu com os discípulos que estavam quietos. Todos tinham dormido. Ele acorda novamente os discípulos, pede que fiquem com ele e retorna para as suas orações. Nas suas orações nesse momento, Jesus diz o seguinte na sua conversa com Deus: Pai, afasta de mim esse cálice. Que cálice que Jesus está falando? De tudo que ele ia passar. Do sofrimento, da humilhação, da crucificação, da dor. E ele sabia o que estava para vir, ele sabia o que estava para acontecer. Então, ele pede para Deus, Deus, afaste de mim esse cálice. E a gente faz isso. Deus, tira de mim esse sofrimento. Faz com que eu passe por ele, tira do meu caminho. Só que a gente vai falar assim, mas até Jesus fez, por que eu não posso fazer? Podemos. Só que Jesus não termina aí a oração.
Jesus termina a oração dizendo assim: mas se for da tua vontade que eu o beba até o final. Entrega nas mãos de Deus a sua vida. Ele devia alguma coisa para o nosso planeta? Não. Ele era um espírito devedor de provas e expiações? Não. Era o governador do nosso planeta, o governador celestial do nosso orbe, a maior autoridade em amor que nós temos notícia. Era esse espírito que estava se colocando debaixo do Criador com uma posição de humildade. Ele diz: se for da tua vontade, Pai, faça a tua vontade, mas que eu possa ter força de beber até o fim o cálice. Que é aí que nós temos que fazer. Deus, se não der para tirar o sofrimento, então me dá força, me dá energia espiritual, amor, para que eu vá até o fim, para que eu vença esse sofrimento, para que eu passe por ele, sem ferir ninguém, sem machucar ninguém, que eu passe pelo sofrimento sem causar mais transtornos aos outros e nem para mim, para que eu aprenda com esse sofrimento a nunca mais cometê-lo, o erro que o fez, para que eu seja uma porta aberta de luz, para que eu possa beber desta água bendita do Cristo e que eu possa ser a fonte desta água. Nós pedimos para que Deus possa estar conosco. Então, que nós possamos examinar os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas atitudes, e obviamente que não vai ser fácil. Nós vamos errar na primeira, na segunda, na terceira, na 10ª, pode ser que lá na 20ª a gente acerte uma. Mas aí é que está o segredo, é não desistir, é cair e levantar de novo, é entender o que errou e fazer melhor a cada dia, porque perfeito nós ainda não somos. Nós temos que lembrar que nós somos espíritos de provas e expiações. Das 5 categorias de mundo, nós estamos na 2ª ainda. Nós vamos chegar lá um dia, mas ainda nós temos a oportunidade de errar. Porém, sabendo que os nossos enganos serão cobrados de nós de acordo com a nossa consciência. Não cobrados pelo Pai, mas cobrados pelas nossas consciências, que nos colocam no caminho da senda da evolução. Então, que nós possamos aprender com este maravilhoso Mestre chamado Jesus. Que todos os nossos sofrimentos têm data limite para acabar. Tem prazo de validade. E como diria um antigo verso árabe, que o momento mais escuro da noite é o que antecede o amanhecer. Se nós estivermos passando pelo momento escuro, o amanhecer está próximo. Que nós possamos ter dentro de nós esta força de vontade, de nos reavaliarmos a cada dia e de nos compreendermos, e termos esse Mestre maravilhoso dentro de nós, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado a todos. Boa noite.